Olá, pessoal, para formar e pôr em ação, fisioterapeuta de excelência nas nossas UTIs. Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast, UTI Informa e Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes com mais um episódio no ar. Para quem nos segue no YouTube, no Spotify, muito obrigada desde já. Se você não segue, já aproveita que a gente ainda está na introdução do podcast. Vai olhar se você é nosso seguidor lá, é importante para a gente. Então, se você não está inscrito no YouTube, se inscreve para nos acompanhar. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI, como sempre. Bastante gente vai lá para conversar, então, se você quiser, pode aparecer por lá, falar sobre o tema de hoje. E também pode nos encontrar na @UTI Informa e Ação. A gente está lá no nosso Linktree. Se você clicar lá, você vai conseguir ver todos os nossos cursos, você vai conseguir ver a nossa campanha do Apoie-se. A gente quer muito, como sempre, agradecer os nossos apoiadores, né? Pessoas que nos acompanham aqui semanalmente, sem falhas e fiéis, e que nos ajudam lá no Apoie-se com uma quantia para a gente conseguir sustentar o nosso trabalho aqui no ar. Então, se você não é um apoiador, pense com carinho nesse segundo semestre em nos ajudar no nosso projeto. E se você já é, muito obrigado. Pode aguardar que seu material complementar, com muita coisa boa, vem por aí no próximo mês, tá bom? Isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Realmente, como a Débora colocou, é um prazer estar aqui novamente, mais um episódio. Quem quiser conversar comigo, me procura lá no Instagram, @sanclebernardes. Eu acho muito legal, Débora, que você colocou a quantidade de pessoas que nos procuram, né, no Instagram para poder conversar e assim, eu estava ouvindo tal episódio, eu queria ouvir o que você faz na prática, qual a opinião de vocês a respeito do assunto. E eu lembro que quando eu criei o meu perfil no Instagram, era esse o objetivo, era essa troca de experiência, sabe? Então é muito legal e são todos bem-vindos e bem-vindas para que a gente possa conversar a respeito deste episódio ou de qualquer outro episódio que venha aí. E hoje, juntos, a gente se encontra aqui no nosso podcast UTI Informa e Ação para mais um episódio. E o episódio de hoje eu vou começar falando uma historinha, como eu já fiz aqui várias vezes, uma historinha que tem relação com futebol, tá, Débora? Se você me permite, me dá licença para isso. Segue. A gente teve recentemente o Mundial de Clubes, né, finalizando, e que o Chelsea foi campeão. E que o Flamengo saiu logo no começo, né? Mas campeão moral, lembrar, né? Logo no começo, não. O São Paulo é aquele começo, time que... né? O São Paulo é o São Paulo nem foi, né? O São Paulo que não foi. O Flamengo é campeão moral, diríamos. O Flamengo ganhou, dando um show de bola do Chelsea. O Chelsea foi campeão mundial. Então, existe uma coisa que chama-se campeão moral. Mas eu queria focar no Chelsea hoje, não no Flamengo. O que eu acho interessante é assim, quando começou o campeonato, talvez todo mundo apostava nos times europeus e talvez o Chelsea fosse um dos times menos... como é que eu posso dizer, favoritos, ou que as pessoas acreditavam. Existia o PSG, um forte candidato, o Bayern de Munique, o Real Madrid, a Inter de Milão. Então você tinha vários times que estavam ali, que eram mais cogitados a serem os campeões do mundo, e não necessariamente o Chelsea, apesar de ser um grande time europeu. E aí o time começa meio mal, começa ali sem botar muita credibilidade na jogada, e vão passando-se os jogos e as etapas, e o time vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e chega na final ainda como não sendo o favorito, e dá um show de bola em cima do PSG em todos os minutos do jogo, e é merecidamente um campeão absoluto do Campeonato Mundial de Clubes. Pelo menos essa é a minha opinião. E o que isso tem a ver com o nosso episódio, né? No futebol, a gente fala muito que o jogo só termina quando ele acaba. E aí, hoje, a gente vai discutir sobre o atendimento da fisioterapia. Quando acaba o atendimento na UTI? Na verdade, a gente pode até fazer outra pergunta, né, Débora? Será que o atendimento acaba? Ou será que simplesmente o paciente muda de setor? Por que eu contei a história do futebol? Talvez a gente tenha vivido durante muito tempo na nossa especialidade uma profissão, uma especialidade que fosse voltada para procedimentos. Então, a pessoa ia lá na beira do leito, fazia um procedimento, terminava o procedimento, saía, sentava e evoluía o seu paciente. E isso finalizava o atendimento. E a gente computava isso como um atendimento.
até que num próximo turno, por questões talvez administrativas, a gente pode discutir isso aqui, no próximo turno o paciente voltava para um novo atendimento com a fisioterapia, né? Ele voltava a ter um novo atendimento da fisioterapia. Então a gente sabia quando começava e quando acabava o seu atendimento, né? Quem nunca pegou um plantão ou passou um plantão assim, hoje não teve o atendimento porque não deu tempo, hoje não teve o atendimento porque o paciente foi fazer um exame, hoje não teve, e aí focando no procedimento, não no acompanhamento fisioterapêutico. Então, eu queria que, refletindo sobre essa questão futebolística, né, Débora, quando acaba o atendimento na UTI, você acha que o atendimento é fácil da gente identificar o começo, o meio e o fim dele? Eu acho que eu queria começar só falando que a gente, para quem nos acompanha, sabe disso, né? Mas a gente vai intercalando tipos de episódio, né, Sancler? A gente faz episódios estritamente científicos, né? Onde a gente não foge daquilo, do artigo, do que é evidência ali, mas a gente também faz episódios aqui de cunho reflexivo, de cunho questionador, né? Com a nossa tentativa de contribuir para a nossa profissão, né? Para a construção aí da nossa profissão, do que a gente gostaria que ela fosse se tornando, né? E esse episódio de hoje é um desses. E aí eu achei tão bonito tudo que você falou, mas sinceramente, eu não sei se é realidade, sabe? É porque eu achei bonito que você falou como se fosse um passado, sabe? Lá no passado a gente vivia de uma realidade Procedimentalista, né? era tudo Segregados e tal. procedimentalista, onde as pessoas atendiam e acabava. Só que, no fundo, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se hoje em dia, infelizmente, não é assim na maioria dos lugares, sabe? Acho que, como você falou, tem questões, né, envolvidas de pagamento, convênio, seja lá o que for, mas eu acho que ainda está enraizado muito, muito, em muita gente essa ideia de que é um atendimento, né? Eu vou lá, eu atendo esse paciente, acabou, né? Então, era só para questionar isso, assim, começar questionando, né? Que eu achei bonita a fala e gostaria muito que fosse verdade em todos os lugares, mas eu, sinceramente, acho que não é. Mas eu acho que é interessante esse ponto, assim, né? Será que o atendimento acaba? Né? Acho que a gente tem que começar a pensar nisso, porque uma coisa que eu acho bem legal, assim, da gente pensar, é que aqui no Brasil a gente tem uma diferença gritante para os outros lugares do mundo, né? A gente já falou isso algumas vezes, que é o fato da gente estar na UTI 24 em algum lugar, em alguns lugares, mas enfim, estarmos na UTI de forma contínua. A maior parte do tempo a gente já tem essa realidade, né? Da UTI ser preenchida. E independente da quantidade de horas, o fato é que, na maioria dos lugares, e por lei deveria ser assim, o fisioterapeuta está na UTI naquele momento. Né? Para quem não sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, o fisioterapeuta não é da UTI. Né? O fisioterapeuta ele vai até a UTI, ele sim realiza o procedimento, o atendimento e ele vai embora. E aí a gente aqui tem uma outra realidade, que é o fato da gente estar lá, né? O tempo todo. E aí eu fico pensando, será que a gente usufrui, né, de todos os benefícios para a nossa profissão e para o paciente do fato de nós estarmos lá o tempo todo, né? Porque quais são os pontos positivos da gente estar lá na UTI o tempo todo? Veja, um deles não é a gente não precisar terminar o nosso atendimento no sentido, né, gente, pelo amor de Deus, eu não estou querendo dizer assim, não terminar de fazer as coisas pela metade, né? Não é isso. Mas de não terminar. É de um acompanhamento contínuo, né? Exatamente, de não precisar falar, ele não quer ser atendido agora, ou ele está no banho, acabou, o atendimento não aconteceu porque ele estava no banho, e é isso, né? Não, você não dava para voltar depois, né? Então, nesse sentido, assim, né, de não precisar ter um término do atendimento, né? De eu poder escolher, por exemplo, fazer metade, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Fazer um cicloergômetro agora e daqui 3 horas voltar e deambular com aquele paciente, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode pensar, assim, né? Será que o atendimento efetivamente acaba, né? Eu, particularmente, Débora, eu gosto muito do fato da gente estar na UTI,
né? Eu gosto de ficar andando ali, eu gosto desse movimento, né, da UTI. Então, eu acho que eu tenho muito essa pegada, assim, de eu volto, vejo o paciente de novo, né, vejo se ele ficou bem, entre outras coisas que eu vou comentar aqui durante o episódio, que eu acredito que faz parte desse pós-atendimento, digamos assim, né? Mas eu acho que é uma questão importante para a gente refletir, né, Sancler? E eu acho que o que você falou é interessante, isso assim, de a gente estar lá permite que a gente tenha um olhar diferente, permite que a gente tenha liberdade e a autonomia que a gente tanto discute aqui, para a gente controlar melhor o processo de reabilitação que esse paciente passa pela gente, né? Que é o que chamamos de fisioterapia. Então, quando eu falo assim, o paciente está em fisioterapia, ele está com acompanhamento da fisioterapia, e eu estou na UTI o tempo inteiro, e aí eu acho muito interessante, quando eu começo a falar sobre terapia intensiva, lá nos primeiros semestres, para os alunos da graduação, eu falo com eles o seguinte, a gente precisa entender o dinamismo da UTI, o quão dinâmico é um paciente. E o paciente da UTI ele é tão dinâmico que ele precisa estar numa unidade que tenha profissionais 24 horas e monitorização constante, está lá na definição do paciente crítico e da UTI. Ele precisa disso. Então, se ele precisa disso para as outras profissões, e nós estamos ali naquele tripé, enfermagem, medicina e fisioterapia, que é o tripé que define hoje que é uma UTI, a gente também precisa atuar dessa maneira. A gente precisa ter esse olhar de monitorização contínua e entender que a monitorização, ela faz parte da avaliação, que faz parte do atendimento fisioterapêutico. Então, como você colocou, olhar se o paciente ficou bem, pode ser fantástico. Você saber se o exercício que você propôs gerou uma exaustão extrema que talvez vai prejudicar o próximo momento da sessão, ou se você entender que a sessão foi muito exaustiva num pedaço, você precisou interromper precocemente e você possa lançar a mão de fracionar o seu atendimento por mais vezes e não necessariamente fazer uma única sessão. E aí eu vou para uma reflexão que eu acho que cabe essa questão que você falou assim, né? O paciente foi tomar banho e por isso ele não foi atendido pela fisioterapia. Pô, se eu tenho um tempo e eu destinei um pedaço desse tempo para atender o meu paciente e eu fui lá e ele estava tomando banho, esse tempo sobrou. Venhamos e convenhamos, esse tempo sobrou. Se você não conseguiu voltar para atender esse paciente porque ele estava num banho, porque ele estava no exame, você é um péssimo gestor de tempo. Porque você tinha um tempo para atender o seu paciente, caso ele não estivesse fazendo o procedimento, aí você tirou esse tempo, provavelmente foi tomar café nesse tempo, não que o café seja ruim, eu acho que ele é plausível, mas ele não ocupa o tempo inteiro desse período que você estaria com o paciente, e não necessariamente você acrescenta isso para outro, né? Então eu acho que a gente tem um problema grande de gestão do tempo aí. E esse dinamismo, essa gestão, eu acho que a gente tem que aprender muito com as outras profissões, sabe, Débora? Para a gente chegar nesse cenário que você disse, eu gostaria que fosse assim. A enfermagem e a medicina, claramente, eles não trabalham com atendimento, eles fazem procedimentos necessários para o cuidado geral e integral ao paciente. A gente precisa ter um olhar mais desse na fisioterapia também. E quando eu vou, por exemplo, para a educação física, falando mais especificamente de exercícios, reabilitação e etc., a gente sabe que hoje as evidências, elas caminham para força, hipertrofia, resistência e etc., elas caminham muito mais para o volume do treino do que alguma variável específica do treino. Então, hoje sabe que se você treinar em alta intensidade, um pouquinho, ou se você treinar em intensidade menor, um tempo maior, isso diluído ao longo da semana, os resultados para hipertrofia, ganho de força, etc., eles são basicamente equilibrados. Então, a gente precisa entender isso para botar volume de treino para os nossos pacientes na reabilitação. Saber distribuir melhor o que o paciente tolera, o que cabe na minha gestão do tempo, o que cabe na gestão do tempo da unidade e, com isso, ter resultados melhores. Mas eu acho que, assim, sem sombra de dúvidas, a gente precisa mudar o foco e concordo com você, a fala fica muito bonita, mas ela não é realidade em todos os lugares. Mas a gente precisa ter um foco para isso. Mas eu acho que eu falei daquela maneira porque eu vejo essa luz acontecendo. Pelo menos eu consigo sentir isso quando eu estou dentro da UTI. Ai, meu Deus. Não, acho ótimo. Mas eu ainda acho que a gente ainda carrega um pouco de traumas, dores e frustrações passadas, porque de coisas do tipo, eu lembro de falas assim, de ouvir falas do tipo, eu voltei 3 vezes naquele paciente e vão me pagar uma vez só, né? Então, de novo, a gente tem problemas, né? Mas entra um pouco também no que você falou, você voltou 3 vezes, né? Mas será que essas 3 vezes somadas não seria um único atendimento, né? Assim, no sentido de tempo. Então tá tudo bem.
Você só fracionou, né? Então, eu acho que, na minha opinião, o atendimento não acaba, no sentido de que a gente é uma continuidade, né? E se a gente pensar nisso, a gente quebra várias, não é barreiras, mas várias coisas Tabus. vários tabus, obrigado, Tabus. né? Que estão enraizados na gente, né? Porque se a gente chega à conclusão de que o nosso atendimento não tem, então não, ele não acaba, então por que que eu não posso deixar para da tarde fazer alguma coisa que não deu para fazer de manhã, né? Por que que o da tarde vai repetir exatamente o que eu fiz de manhã, né? Porque se eu estou falando que eu não acabei e comecei de novo, então não tem por que ele fazer exatamente o que ele fez de manhã, ele fazer à tarde, né? Cadê É a uma progressão? Cadê a continuidade. individualização? Cadê o momento, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa sair de um lugar onde a gente olha para a gente, né? Porque essa coisa de o atendimento acaba, tem um olhar para a gente. Então, assim, o meu plantão acabou, né? O meu atendimento Eu foi deixei assim. eu fiz assim, eu atendi assim e acabou. Agora vai começar de novo? Não, não vai começar de novo, né? É tipo corrida de passar o bastão, né? O cara não volta, não deveria voltar lá no começo da corrida, senão a corrida não vai acabar nunca, né? Senão você não vai chegar em nenhum lugar, né? Então, assim, passar o bastão e seguir em frente, seguir em frente. Só que para isso a gente tem que se desapegar da gente, né? Dessa ideia de esse procedimento é meu, esse procedimento é do outro, esse horário é meu, esse horário é do outro, enfim, né? E aí acho que várias outras coisas começam a melhorar. Outro dia eu li num artigo, né, que a pessoa dava a sugestão de combinar horários para o atendimento, né? E aí ele falava de atendimento junto, né, com outras equipes, e aí ele falava assim, a gente está na UTI, a gente pode combinar, então, tal horário ele toma banho e tal horário eu atendo como fisioterapeuta, né? E aí eu acho que é essa dinâmica, entendeu? De você ter, acho que você falou a palavra certa, da gente ter essa liberdade, né? De poder estruturar, de poder mexer, de poder diminuir, de poder aumentar, de poder voltar, né, de poder falar, bom, peraí, eu tirei um catéter, né, deixa eu voltar para ver se ele ficou bem, né, de não ter aquela coisa de assim, você só vai pôr na poltrona se for começo da manhã, porque aí até o final da manhã vai dar 2, 3 horas na poltrona e você vai voltar dentro do seu plantão. Quem nunca passou por isso? Quem Né, vai voltar o paciente? De você atender o paciente, sei lá, meio-dia e querer pôr ele na poltrona, só que você não pode. Por quê? Porque seu plantão está acabando. Ou seja, acabou o atendimento, então, né? Então, acho que essas coisas são superadas e deixadas para trás a partir do momento que a gente entender que é sobre o paciente, sobre o cuidado do paciente e não sobre o meu horário de trabalho ali, né? Do que eu faço naquele horário e tudo mais. Então, eu acho que o atendimento não acaba, na verdade. Perfeito, eu concordo plenamente com você, acho que isso é super válido, e acho que o próprio fisioterapeuta, ele precisa mudar um pouco a mentalidade para que a gente consiga alcançar isso, porque a gente fala muito sobre uma cobrança externa, né? Vão me cobrar se eu fiz o atendimento, quando eu acho que, na verdade, você definiu muito bem que é a história do eu, né? Então, será que eu me sinto tranquilo de falar assim, olha, esse paciente, a gente tinha uma proposta de caminhar na gestão do tempo, hoje não foi favorável, ele foi tomar um banho, foi fazer um catéter, ficou sonolento, doeu na região da lesão e não sei o que, a gente julgou que é importante que ele caminhe ainda em um outro momento do dia. E do mesmo jeito que eu posso ter a possibilidade de passar um plantão e falar assim, olha, Débora, hoje de manhã esse paciente aqui, eu acho que a gente atingiu todas as metas que a gente tinha com esse paciente do ponto de vista de reabilitação, acho que cabe a esse paciente um pouco de monitorização, a gente não precisa extrapolar no exercício. Então, eu acho que falta, em primeiro lugar, é a mentalidade nossa mesmo, para que a gente possa entender que é assim que o jogo funciona, é assim que a nossa profissão precisa prestar o atendimento. Isso serve para reabilitação, serve para oxigenoterapia, como você falou, serve para VNI, serve para ventilação mecânica, serve para tudo. Todas as coisas que a gente faz na UTI, elas são contínuas, elas não são procedimentalistas isoladas. Inclusive, você citou o cenário fora do Brasil, quem trabalha com a reabilitação fora do Brasil na terapia intensiva sabe o preço que é de não estar lá dentro o tempo inteiro.
né? A gente, no episódio aqui, voltem e assistam, a gente recebeu a Sabrina Egman aqui, e quando a gente estava conversando com ela, a gente falou sobre estar na UTI, eu lembro que ela falou, mas é muito interessante que vocês estejam o tempo inteiro na UTI, que vocês têm um feedback muito maior de tudo que está acontecendo com o paciente em todo momento. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente válida e importante para que a gente possa levar e quebrar esses tabus e então oferecer um atendimento continuado e de mais qualidade. E aí eu vou reforçar a minha fala, eu acho que culturalmente tem várias coisas na história que levaram a gente a ser desse jeito, e uma dessas coisas é uma questão de esquiva. O fisioterapeuta, ele tem na sua formação, ele é trabalhado para se esquivar de problemas. Tanto que a gente até hoje, você tem UTIs, que como nem tudo são flores, você tem UTIs que as pessoas estão lá, elas fazem assim, fiz o meu atendimento, deixo meu paciente com uma frequência, uma saturação de tanto, atendimento acontece sem intercorrências. Como se diz? Eu fiz o meu procedimento, acabou ali e eu estou saindo desse momento deixando tudo normal. Quem vier depois e acontecer alguma coisa não é mais responsabilidade minha, que é o oposto do que a terapia intensiva. A terapia intensiva não é sobre passar o paciente sem problema, é sobre dar assistência o tempo inteiro para quando ele estiver bem ficar melhor e para quando ele tiver um problema, o problema ser resolvido. Né? Então, assim, eu chego lá, meu paciente desaturou, aí eu sou chamado, aí eu vou lá e resolvo o problema. Faz parte disso. Não foi que alguém fez o paciente desaturar. É algo que acontece com o paciente da terapia intensiva. Então, eu acho que a gente tem um pouco dessa cultura da esquiva para mim é muito claro quando a gente observa isso nas evoluções dos profissionais que tem essa maneira de descrever o atendimento só naquele procedimento. Atendimento finalizado, isso é uma frase comum, né, das evoluções. Atendimento finalizado sem intercorrência. Certo, até outra pessoa fazer o atendimento, então esse paciente não é mais assistido pela fisioterapia. Né? Então, eu acho que talvez a palavra atendimento ela seja atrelada ao procedimento, mas o problema é que ela vai lá e ela encobre a assistência, além do atendimento, ela encobre a assistência. Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Então, assim, eu gostaria que a gente tivesse mais fisioterapeutas e mais profissionais de outras profissões que cobrassem os fisioterapeutas dessa forma. Tipo, e aí, como é que tá esse acompanhamento longitudinal, o tempo inteiro, todo momento? O que você tem visto qual a sua interpretação de melhor ou pior ou manutenção do quadro do paciente? E não só essas questões pontuais. Eu acho que, inclusive, o round é o momento para a gente se posicionar dessa maneira. Eu acho que tem uma outra coisa que também trouxe esse trauma, né? E que até hoje algumas pessoas querem discutir isso, que é a questão, por exemplo, da aspiração, né? Talvez alguém está ouvindo aqui falando, mas aí vão me chamar o tempo inteiro para aspirar, então se meu atendimento não acaba, porque se a gente lembrar, né, a aspiração, ela é um procedimento dentro do nosso atendimento, né? Se não estiver dentro do atendimento da fisioterapia, você não precisa fazer, né? E aí é um jeito de se proteger, entre aspas, né? De falar assim, olha, eu já atendi, então eu não vou aspirar de novo. Só que é uma coisa tão simplista, né? Eu acho que é uma coisa que empobrece, na verdade, porque a gente pode muito bem conseguir pensar, não, eu estou aqui para dar assistência para o meu paciente o tempo todo. Né? Mas isso não quer dizer que eu vou aspirar o tempo todo o que me pedirem. Isso não quer dizer que eu vou fazer qualquer coisa que me pedirem o tempo todo. Porque quem decide ali o que eu preciso fazer naquela hora, não sou eu como fisioterapeuta. Né? Então, assim, talvez alguém, né, tenha pensado nisso enquanto a gente está falando, no sentido de a gente vai perder as rédeas, então, do controle, né? Vão chamar a gente toda hora para qualquer coisa, por isso que a gente precisa finalizar o atendimento. Mas eu acho que a gente tem que parar de achar o caminho mais curto das coisas, sabe? De falar assim, a gente finaliza o atendimento que é para ninguém chamar a gente para aspirar de novo. Quando existe um outro caminho, que culturalmente talvez seja mais difícil, mas que é o de a aspiração é um processo de todo mundo, eu já fiz, agora eu estou fazendo outra coisa, por isso eu não vou. Não é porque meu atendimento acabou com aquele paciente ou não acabou. É simplesmente porque agora não é o momento, eu estou fazendo outra coisa com outro paciente, né? Então, acho que tem esse outro ponto. Só que aí a gente falando, Sancler, o que me vem muito na cabeça é que a gente precisa de uma mudança dentro de nós, né? Como você falou, porque acho que a gente é meio
preso a algumas coisas, né? E também a gente precisa cultivar outras habilidades, né, que talvez a gente não tenha até hoje dado tanta importância. Então, por exemplo, a gestão de tempo, que a gente já fala aqui faz tempo, né? Se você não consegue ter essa habilidade de gestão de tempo, fica impossível enxergar o momento que você está ali na UTI, o plantão, como um lugar aberto, né? Como uma coisa que não termina. Parece que é como se você estivesse sempre correndo contra o tempo, né? Porque aí você vai se perder, né? Por outro lado, você precisa ter essa característica de ser uma pessoa dinâmica, né? De que consegue, me vem muito na cabeça assim, alguém que consegue ir pegando as peças do quebra-cabeça e encaixando, sabe? Tem que ter essa capacidade, sabe, de dinamismo, de falar, não, tá tudo bem, esse paciente cansou agora, eu queria fazer mais coisa, mas ele tá cansado, vou parar aqui porque eu consigo ver o outro paciente fazer essa outra coisa, e depois eu volto aqui, sem aquilo me atordoar, né, a ponto de falar assim, não, mas aqui na minha listinha eu leito 5, mas aqui na minha listinha tá perdido, e aí eu me perder. Então, assim, é uma habilidade que a gente precisa começar a aprender e a treinar, né, para poder ter isso. A outra habilidade é a de comunicação, né? Para a gente poder se comunicar e falar, olha, eu estou aqui o tempo todo, né? Mas eu já fiz procedimentalmente a minha aspiração, agora é hora de outra pessoa da equipe fazer, se precisar, entendeu? Então, acho que tem essas habilidades. Essa é uma discussão também macro, né? Tem que ser uma discussão macro entre equipes, institucional, e que tem que ser uma cultura trabalhada, porque aí a gente consegue, e a gente tem um papel nesse processo, né? Que é isso que você disse. É uma conversa, é uma explicação, é falar um procedimento de todos e tal, a gente pode dividir dessa maneira. Eu tenho que contribuir de alguma forma. Se é um procedimento de todos, a gente está falando que não é um procedimento dos outros, é de todos, inclusive a gente, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar para melhorar. E a outra coisa, né, a gente se vê como equipe, né? Eu acho que a gente da Fisio, a gente não se vê como equipe, a gente se vê muito isolado, sabe? Eu sou fisioterapeuta desse plantão, fulana é fisioterapeuta do outro plantão, e aí acho que a gente pena muito por causa disso, né? Porque é isso, a gente não consegue receber do outro plantão uma coisa do... Gente, eu sei que tem gente folgada no mundo, né? Mas, de novo, né, a gente tá falando aqui do que deveria ser, né, das pessoas honestas, trabalhando bem e certo, né? E aí tem que ser nosso norte, é isso, como deveria ser, né? Exato. E aí eu poder receber do plantão do meu colega, do tipo, putz, Clé, ó, eu queria ter posto ali na poltrona, mas não teve, não deu certo por causa disso, estou te passando para você, né? E você receber aquilo e falar, beleza, eu vou pôr ele na poltrona, sabe? E não ficar puto de falar, ai, a Débora de manhã, olha, ela me deixou essa pendência de pôr o paciente na poltrona, né? Toda então, vez ela faz isso, né? A gente trabalhar mais como equipe também, né? Acho que esse é um ponto importante. Eu acho que se a gente for parar para pensar, todo mundo vai herdar pendências de um plantão e vai deixar pendências para outro plantão. Se você é a pessoa que nunca deixa pendências de nada, talvez você esteja sendo procedimentalista demais, você está acabando tudo naquele seu momento. Se você é uma pessoa que só deixa pendências, você é uma pessoa preguiçosa que não está fazendo as coisas que deveria. Então, se a gente entender que eu vou receber pendências e outro vai passar pendências, é assim que funciona. A gente vai conseguir fluir de uma maneira muito mais tranquila, né? É papel de tudo. Faz parte do processo de assistência a esse paciente, né? Eu acho que a gente é muito cultural a gente não ter essa cultura, da gente não enxergar dessa maneira, como você bem colocou agora. Sabe outra coisa que eu queria falar quando eu penso nessa coisa de e quando o atendimento acaba, né? Me vem outras coisas que eu acho que são importantes. Por exemplo, né? O que a gente faz quando o atendimento acaba, né? Ou considera acabado com aquele paciente? Existem outras coisas que são importantes, né? Então, por exemplo, será que quando a gente termina a nossa intervenção com o paciente, a gente dá feedback para o paciente, por exemplo, né, de como foi, né, a gente retoma com ele, olha, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu fui lá e tinha me proposto a colocar ele em pé e começar a trocar passos, aí eu vou lá, atendo ele, coloco ele em pé, começa a trocar passos, a gente volta para a cama, aí, seu fulano, acabou, tá bom, monitorizo ele, tchau, à tarde alguém vem te ver, né,
Deu certo? Não deu? Foi melhor que o esperado? Foi pior que o esperado? Qual é o prognóstico? Atingimos a meta e vamos para outra meta? Ou não atingimos, mas isso está dentro do esperado, em outro momento a gente atinge a meta? Isso, então acho que quando eu penso nisso também, né, será que o atendimento acaba? Eu acho que a gente tem que pensar isso, a gente terminou a intervenção, tem várias outras coisas que a gente pode fazer, né, e que por isso que eu acho que o atendimento não acaba. Então, dá o feedback para o paciente, né, foi bem, não foi bem, foi dentro do esperado, não foi, o que foi fácil, o que foi difícil, como é que a gente vai fazer da próxima vez, né, outra coisa, e falar com a equipe, né? Levar para a equipe, né? Quais foram os ganhos daquele dia, sei lá, alguma coisa não deu certo, alguma coisa deu certo, então voltar para a equipe também depois do nosso atendimento é importante. Outra coisa que eu faço muito, eu, Débora, particularmente, quando eu termino ali com o paciente, eu sempre paro para pensar comigo mesma, sabe? O que eu não fiz certo, sabe? O que não deu certo? O que eu errei dessa vez? O que saiu do meu planejamento? Por quê, sabe? Então, tipo, eu sempre acabo o atendimento e aí eu vou meio que me avaliar e avaliar o atendimento, sabe? Para pensar, putz, nossa, se eu tivesse levado o andador, tinha ido melhor. Então, da próxima vez eu vou levar o andador. Ou, nossa, comi bola a hora que eu falei tal coisa. Se eu tivesse vindo em outro momento, talvez a disposição do paciente fosse outra, eu teria conseguido atingir melhores resultados, né? Isso, exatamente. Então, acho que reavaliar o seu atendimento, né, depois que você acaba, né, depois que você sai ali do quarto, eu acho que também faz parte, sabe, desse o que pode acontecer, né, quando o atendimento acaba, porque ele vai te ajudar a melhorar naquele atendimento daquele paciente na próxima vez, mas acho que ele ajuda a gente a construir repertório, sabe, da próxima vez, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bem gritante aqui, né? Mas vamos supor, eu pus aquele paciente em pé, troquei uns passos e vou dar um exemplo bem gritante, tá? E a sonda naso puxou, né? Então, se eu não paro no final do atendimento e reflito, por que aquela sonda naso saiu, né? Porque eu pus o paciente do lado errado, porque eu não puxei a bomba da dieta para mais perto, porque eu não calculei a distância. Se eu não paro para refletir. O curativo cheio de suor que estava soltando antes. Exatamente. Se eu não paro para refletir aquilo, a chance disso acontecer de novo é enorme. Agora, se depois do meu atendimento eu paro para refletir, putz, puxou a sonda naso, o que aconteceu? O curativo que não estava bem fixo. Tenho certeza que no próximo paciente eu vou ter isso na minha cabeça. O curativo está bem fixo, né? Então, isso é um ponto que eu falo muito para os alunos, assim, acabou o atendimento, digere, sabe? Digere aquilo. Digere o que você fez, digere o que deu certo, o que não deu certo, que técnica podia ter sido usada diferente, tudo mais, porque aquilo vai construir um próximo atendimento melhor, sabe? Muito bom. E eu iria um pouquinho além, sabe, Débora? Eu acho que, assim, eu sei que existem dois perfis de atendimento, que são os profissionais mais ousados, diríamos assim, e alguns profissionais mais conservadores na determinação de que intervenções vão fazer. A partir do momento que a gente tem esse tipo de visão que você colocou, eu acho que permite você ser um pouco mais ousado. Mas entendo que eu não estou falando ousado de inconsequente, não. Eu estou falando de ousado de tomar decisões que talvez você tenha um pé atrás, do tipo, eu tenho medo do que pode acontecer de errado, mas se você faz essa reflexão e você entende que o atendimento é continuado, que a sua monitorização ela vai continuar acontecendo, você vai várias vezes no paciente, isso pode te trazer um pouco mais de segurança para tomar decisões melhores. Então, às vezes você está chegando na beira do leito falando, poxa, eu acho que esse paciente tinha condições de caminhar, mas é meio perigoso, porque ele é fraco, ele é pesado, eu estou com pouco auxílio no momento, eu tenho pouco recurso, mas talvez se você preparar a logística e fizer, e garantir que você possa voltar para ver se ele não ficou exausto, se não ficou em fadiga muscular, isso te dá a possibilidade de executar aquela intervenção. Porque se você não tiver isso na sua cabeça, você não vai fazer. A primeira barreira você vai parar, é para estubar um paciente, é para tomar uma decisão de uma não invasiva. Puxa, quem nunca botou um paciente no teste de respiração espontânea e depois ficou naquela vou ou não vou? Tá em cima da trave, os parâmetros dizem que é a favor, mas eu estou um pouco receoso. E talvez
esse entendimento e essa reflexão que você colocou agora, ele garanta uma presença mais próxima do paciente e que aumenta a possibilidade de você oferecer aquela intervenção também para o paciente. Então, reforça o quão não marcado início e fim da intervenção. Não da intervenção, desculpa. A intervenção, sim, ela tem início e fim, mas do atendimento em si. Entender que cada ação, ela tem uma reação, ela tem uma consequência, as reflexões sobre o que isso pode causar, sobre o que efetivamente causou e o que deixou de causar, ajudam a que a gente possa entrar nesse ciclo de melhoria da oferta. E entender, eu acho que a gente entender de uma maneira macro qual é o propósito e qual é a meta que a gente tem com os nossos pacientes. Isso ajuda também, sabe, Débora, a não acabar o atendimento. Porque se eu tenho metas extremamente pequenas e curtas, e aí eu sugiro a vocês que voltem no episódio de metas, lá no começo da história desse podcast, acho que já passou da hora da gente regravar um episódio sobre metas, particularmente é um dos episódios que eu acho mais legal que a gente fez, Débora, quando a gente fala de metas, a meta, você tem que pensar nela, inclusive, no tempo a alcançá-la. Então, se eu traço metas muito pequenas, eu passo a ser uma pessoa onde o atendimento se finaliza muito mais fácil também. A minha meta é que o paciente levante a perna. Então, eu vou lá, treino com ele, 3 de 10, ele levantou a perna, acabou. Minha meta acabou, eu alcancei aquilo. Então, se eu não tenho um plano terapêutico, se eu não faço uma prescrição micro e uma macro, eu não consigo enxergar o nosso atendimento quando continuado. E aí, outra dica vá lá no Linktree e veja o nosso curso de prescrição, porque a gente fala exatamente sobre o que é uma prescrição micro e o que é uma prescrição macro. Se a gente não tiver prescrição macro, é impossível você dar continuidade no atendimento. Você sabe que eu estou lembrando até que esses dias eu estava falando isso com os alunos, né? Porque tinha um paciente que precisava voltar, né, a ficar em pé e trocar passos. Ele tinha amputado o comecinho do pé, e aí, só que com uma fraqueza importante pelo tempo de internação, e aí a gente colocou ele em pé, ele ficou, tipo, sei lá, 10 segundos em pé, senta. Vamos tentar de novo, seu fulano, vamos. Tentou de novo, 10 segundos, senta. Aí não dava mais, assim, ele não conseguia mais, ele estava cansado. Eu falei, gente, deu, né? Para agora é o suficiente, vamos deitar ele. Aí depois na discussão com os alunos, o que eu estava colocando, né? Eu coloquei assim, porque eles perguntaram assim, você acha que até o final de semana ele vai estar andando? Aí eu falei, olha, hoje é segunda, né? Ele tá ficando em pé por 10 segundos, né? Isso não é compatível funcionalmente com uma deambulação. Só que ele tem prognóstico para chegar nisso rápido. Mas aí veja, né, se, por exemplo, se eu me dou a liberdade de entender que a assistência é continuada e que eu não preciso finalizar o meu atendimento, o que eu poderia pensar para esse paciente? Ele só aguenta 2, 3 vezes ficar em pé. Mas se ele fizer grandes repetições disso... Várias vezes ao longo do dia. Rapidinho, ele vai voltar a ficar em pé. Ele só precisa treinar, ele só precisa repetir o movimento, né? Só que ele aguenta pouco. Então, será que eu não poderia, por exemplo... Eu só faço uma vez de manhã, uma tarde, uma noite... Me dá essa liberdade, então, né, de falar assim, não, o que ele precisa não é 30 minutos de atendimento contínuo. O que ele precisa é treinar mais vezes, e para isso eu preciso dar mais tempo para ele descansar, então eu vou voltar outras vezes. Então eu estava trazendo isso para eles, né, e aí foi exatamente isso que eu falei, olha, se a gente conseguir oferecer a oportunidade de treinar ficar em pé mais vezes, mais rápido ele vai ficar, né, óbvio que existe uma diferença, né, depende de por que o paciente não fica em pé, né, tem coisa que você não vai ganhar rápido assim, né, então eu tô dando esse exemplo, mas é para dizer isso, né, que quando você tá falando da meta, né, se eu quero chegar no final da semana com o meu paciente andando, eu entendo que ele tem um prognóstico para isso, eu preciso entender o que falta, né, então se falta repetição, por exemplo, por que não ver esse paciente mais vezes? É a mesma história da estubação, né, de tipo, o plano de manhã é estubar o paciente, beleza. Aí você vai e fala, bom, então eu vou lá no começo da manhã, você vai às 8 horas da manhã, aí você chega lá, o paciente está mais ou menos acordado. É isso. Eu atendi ele 8 horas da manhã, não tinha condições de estubar. E aí quebra tudo que a gente faz, né?
Sendo que você podia voltar às 10, checar de novo se ele estava mais acordado, você podia voltar meio-dia, entendeu? Mas é tipo, não, eu já atendi esse paciente, né? Então, o que eu acho, assim, né, para ir finalizando nosso episódio, é que quando a gente fala, né, o atendimento acaba, né, o atendimento não acaba por vários motivos, né? O atendimento não acaba pensando no paciente, por quê? Porque esse paciente deveria ter uma assistência continuada, né? E isso por muitas vezes significa você voltar lá várias vezes, e não necessariamente significa que você vai gastar muito mais tempo com ele do que com outros, porque às vezes com outros você não precisa voltar, né? Então, pelo paciente não deveria acabar. Não deveria acabar por outros motivos, né? Como eu falei aqui, porque a gente deveria refletir sobre a nossa intervenção depois do atendimento, repensar o que deu, o que não deu, traçar de novo as estratégias, né? Então, quando acaba o atendimento, a gente deveria sim estudar aquilo, né? Deu certo, não deu certo, o que a gente vai fazer da próxima vez, né? A gente deveria dar feedback para o paciente, né? Então tem um monte de coisa para fazer, gente, quando a gente acha que o atendimento acabou. Resumindo o assunto. Eu ia botar só uma observação, Débora. A gente tem um episódio também que a gente fala sobre alta fisioterapêutica, e talvez as pessoas possam pensar, mas se eu der alta da fisioterapia, aí a gente está falando de um outro cenário, você identificar que o paciente não precisa mais do cuidado fisioterapêutico, e aí realmente não tem o que fazer com aquele paciente, mas se não for uma alta fisioterapêutica e for só uma identificação de que o indivíduo não precisa necessariamente de várias intervenções, a monitorização ainda assim é atendimento. Então eu acho também que isso aí realmente não acaba. Eu concordo com você, eu acho que não acaba de jeito nenhum. Eu acho que a assistência fisioterapêutica, ela deve ser, ela precisa ser cada vez mais presente 24 horas nas UTIs, e ela vai muito além de um atendimento. Ela vai no todo. E aí eu volto lá ao começo do episódio. É o Campeonato Mundial de Clubes. Ele não acaba na primeira fase. Mas o time classificou em último na repescagem, no sorteio, no critério do cartão amarelo. Ele está dentro, as coisas vão continuando. Então, o seu paciente que na hora não pode fazer, na frente ele pode fazer. Na hora ele fez muito, talvez ele não precise daqui a pouco, em outro momento você volte, mas é você identificar esse plano macro para que você possa, então, dar continuidade e pensar na meta que você tem para o seu paciente, que você tem metas curtas, você tem metas longas, você tem metas que são alcançáveis num dia, como os 10 segundos do seu paciente que você falou, e talvez no final da semana ele consiga. Então, eu acho que essa visão maior ajuda a gente a mudar nossa cultura e realmente entender que é uma assistência continuada e não um atendimento que acaba. Não sei se você tem alguma dica, eu fiquei pensando aqui, eu ia dar uma dica. Deixa só... algo antes? Pode falar. Não, só para terminar, eu acho que vale a gente terminar esse episódio, quem está ouvindo, fazer a reflexão se a gente está fazendo valer o fato da gente estar na UTI de forma contínua, sabe? Se está fazendo valer a pena o fato da gente, né, olha para fono, né, para TO, elas não estão lá, né? E a gente tem esse privilégio, então será que a gente está fazendo valer, sabe? Desculpa. Boa colocação. Não, eu ia falar que em relação às dicas, né, eu fiquei pensando, e aí eu ia falar que a minha dica seria o Dia da Marmota, né, que tudo acontece a mesma coisa todos os dias, que é o Feitiço do Tempo, um filme antigo, mas eu fiquei pensando em outro filme também antigo, de acho que uns 20 anos aí, que é como se fosse a primeira vez, com Adam Sandler e a Drew Barrymore, que ele tem que todos os dias reconquistá-la, porque ela perde a memória dia a dia. E aí, por que eu acho que isso tem a ver com o nosso episódio? Porque o nosso trabalho ele é assim, todos os dias você tem que reconquistar e você tem que ganhar. A diferença do filme é que a gente consegue progressivamente ir aumentando os ganhos que a gente tem, né? E no filme ele tem que todo dia ter o mesmo ganho. Mas ele entende que aquilo ali é repetido e é continuado e que vai ter que fazer mais e que vai ter que fazer menos e etc. Então essa fica a minha dica aí para essa semana, quem quiser rir um pouco, ver um filme... Para mim, um clássico, assim, é como se fosse a primeira vez. Vou dar a sugestão aqui de um recente que eu assisti, não sei se você já assistiu, se o Dedé assiste, não sei se é a idade dele, mas o Como Treinar o Seu Dragão, né, que estava no cinema. Ainda não foi o novo live action, né? Já assisti os desenhos, o live action ainda não. O Banguela. Muito legal, e acho que tem uma mensagem muito interessante também, né? Pelo menos é a que eu mais guardo assim do filme, né? Que era ele mostrando que assim dá para reconstruir, né? Ali
um achava ruim do outro, né? O dragão achava que eles queriam matar, eles matavam o dragão porque achavam que o dragão queria matar eles, enfim, né? E o menino lá no meio tentando falar, gente, dá para pensar diferente, né? Dá para ser diferente. Acho que é um pouco disso também que a gente quer tentar trazer aqui, né? Que dá pra gente, a gente sabe que a gente tem muitos problemas, né? Mas a gente precisa começar, né? Começar, a atitude começa na gente, né? A mudança que a gente quer ver precisa começar na gente, né? Então é isso, pessoal. A gente agradece todo mundo que acompanhou e a gente espera vocês no próximo episódio. Obrigada, tchau. Valeu. Tchau, tchau.